Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, muitas bem-vindas à nossa Masterclass do grupo da PAR, da Psicoterapia na Abordagem Resiliente. Em primeiro lugar, quero dizer que a gente está muito feliz de realizar esse evento, que a gente sonhou com ele o ano todo e ele está acontecendo. E também agradecer a todo o apoio da equipe da Sobrare, nossa grande parceira nessa iniciativa. E a gente vai começar agora, então, a falar sobre o panorama da resiliência na psicologia. Sei que tem bastante gente aqui que já conhece um pouco a respeito desse tema, bastante gente também interessada que vai estar vendo pela primeira vez. Então, estamos aqui animados para dividir, compartilhar com você esse conteúdo e espero que vocês tenham um bom proveito. A gente vai ter alguns blocos, mais ou menos uns 3 blocos de conteúdo. Entre cada bloco, a gente pode ter também uma conversa, um diálogo. Estou vendo aqui o pessoal dando boa tarde, pessoas muito queridas e conhecidas. Então, vocês podem ficar à vontade para usar o chat, para colocar seus comentários, suas dúvidas, suas considerações a respeito, que a nossa equipe está acompanhando também. À medida do possível, a gente vai discutindo e trazendo essas contribuições para que seja uma aula participativa, para que seja uma aula onde todos possam ter suas contribuições também. Não é para a gente estar aqui isolado, não, tá? É para a gente construir juntos esse conhecimento. Então, vamos lá? Para a nossa aula de hoje, onde a gente tem, então, esta visão deste panorama da resiliência na psicologia, né? Temos, então, essa visão de que a resiliência, ela esteve muito presente neste nosso ano de 2020, nem vou me alongar aqui, mas com toda essa mudança, com toda a pandemia, com toda a questão de quanto que a gente teve que trabalhar de maneira virtual e mudar a nossa forma de interagir, de nos relacionarmos, de convivermos e de nos cuidarmos também, né, em termos físicos, psicológicos, a resiliência esteve presente nas nossas vidas. E a gente que estuda esse tema há bastante tempo sabe o quanto que ele é complexo, o quanto que ele nos ajuda e nos apoia em momentos de crise, em momentos de grandes mudanças. E por isso que a gente quis trazer aqui toda a complexidade da resiliência de uma maneira construtiva, de uma maneira que possa nos ajudar a construir pessoas, profissionais, líderes, relações, cidades e uma sociedade mais resiliente. Esse é nossa missão, podemos dizer assim, tá? Então, a gente vai convidar vocês neste primeiro bloco, neste primeiro capítulo, para uma breve viagem no tempo. Se a gente vai falar de resiliência, então a gente vai voltar um pouco aí no tempo, um pouco mais atrás, lá no século passado, digamos assim, para olhar na psicologia o quanto que esse conceito fez diferença, o quanto que ele foi evoluindo ao longo do tempo, desde os seus primórdios, e como que a gente aplica este conceito no momento atual. Então, vocês estão convidados para nos acompanhar nesta viagem. Teremos aqui o Dr. Jorge Barbosa, que já vai estar daqui a pouco aqui com a gente. E quem nos ajudou a fazer todo o resgate dessa viagem foi o João Marcos Varela, que era para estar aqui com a gente também conversando um pouco a respeito disso, mas teve um contratempozinho aí, e não pôde estar com a gente agora aqui, mas com certeza ele acompanha todo o nosso trabalho e a gente está torcendo para que em breve ele já esteja à disposição aqui, contando também um pouco da história dele na resiliência. Então, quando a gente fala sobre a resiliência científica, estamos falando um pouco sobre essa visão que vai além daquela história da resiliência no senso comum,
aquela história que a gente às vezes ouve por aí, de que a resiliência é um conceito que vem da física, que fala sobre materiais, que se tornam flexíveis e depois têm a capacidade de voltar ao normal, né? Claro que na física o conceito é esse, mas quando a gente vai falar da psicologia, quando a gente vai falar da aplicação em seres humanos e da resiliência científica, a gente está indo muito mais além. E só para vocês terem uma ideia do quanto que isso é diferente, vocês podem pensar em casos de vocês mesmos, né? Momento em que você viveu uma dificuldade, teve algum desafio, passou por uma crise, e aí depois que você conseguiu superar este momento e esse desafio, você voltou para o estado original? Você voltou para como era antes? Provavelmente não. A gente sente que a gente cresceu, que a gente amadureceu, que a gente evoluiu, que a gente aprendeu a partir desse momento, desse desafio vivenciado. Então, para a resiliência humana científica, a gente está falando disso, deste ciclo de enfrentamento de adversidades, da forma como eu me adapto e depois do quanto que eu cresço na sequência. E por isso que, então, trazemos esse conceito da psicoterapia utilizando essa abordagem resiliente, tá? Então, espero aí já ter despertado um pouco da curiosidade de vocês para a nossa viagem aqui no tempo, falando sobre, então, como que tudo isso surgiu. E quem vai falar um pouco para a gente a respeito disso é o Dr. George, que é um prazer estar aqui com ele, dividindo essa fala. E ele vai nos levar ali lá para os primórdios, quando essas duas psicólogas começaram a fazer uma pesquisa na área da psicologia do desenvolvimento com crianças, e ele vai falar um pouco mais a respeito disso. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado, Thaís. Estou por aqui. Eu ouvi você falando, acho muito intrigante um termo que você usou, né? Ciclos de enfrentamento. Muito legal isso é muito resiliência mesmo, né? E quando nós falamos de resiliência, não tem como falar das duas pesquisadoras que são tidas, né, como o marco inicial da resiliência. Nesse caso, a senhora Smith, que hoje é uma senhorinha, né? A gente pode chamar de uma senhora Smith, e a Werner. As duas trabalhavam, davam aula numa universidade americana, e dentro dos trabalhos que elas desenvolviam, particularmente trabalhos ligados ao desenvolvimento da criança, duas professoras nessa área e pesquisadoras, elas se propuseram, Thaís, a fazer uma pesquisa observando esse fenômeno que era o fato de que algumas pessoas nasciam em lares absolutamente desfavoráveis. Já havia outros pesquisadores que estavam pesquisando essa mesma temática, por exemplo, casais que ele ou ela possuíam esquizofrenia severa, ou os dois também eram diagnosticados com esquizofrenia severa, e os filhos cresciam e se desenvolviam de uma forma como se não estivessem naquele ambiente. Já havia pesquisadores trabalhando nesse sentido. Também outra pesquisa que se trabalhava, o prenúncio ali, né, era crianças que vinham de lares onde haviam pais com autismo, e se perguntavam o que acontece com essas crianças, que elas crescem como se não fosse uma dificuldade. E foram essas razões que motivaram as duas a irem esboçar uma pesquisa, né? E nesse momento, então, elas buscam um lugar para fazer a pesquisa. E então elas, trabalhando no mapa, chegaram a um lugar que é o Havaí. E há algumas razões para ter sido escolhido o Havaí. É o fato de que
era um local onde as pessoas dificilmente iam lá, por aquela época. Era um local isolado, um local bastante distante, um local onde não havia um fluxo de pessoas circulando com frequência. Isso significava que haveria pouca influência cultural de outros ambientes naquela população. E isso era muito interessante. Elas perceberam que era uma população que teria um modo de viver muito peculiar do próprio local. E não estariam sendo influenciados pela cultura de outros ambientes. Esse foi um critério muito forte que elas usaram. Um outro foi o de que elas poderiam também fazer uma pesquisa onde elas estariam trabalhando com as crianças de um mesmo local. Isso também era muito interessante. E poderiam, ao mesmo tempo, também estar atentas aos familiares, às próprias pessoas participantes, que eram as crianças, e tudo num local só, facilitava tudo. Então, o Havaí foi escolhido nesse sentido, né? Falaram, lá é o local. E elas desenharam uma pesquisa que a gente chama de pesquisa longitudinal, quer dizer, ela vai no tempo, ela vai se transcorrendo no tempo, e de tempos em tempos, anualmente, elas voltavam até o Havaí e coletavam os dados. Como é que vai o participante, a criança 2, a criança 3, a criança 20, né? Como é que está indo, o que aconteceu? Anotava tudo. Bom, o fato é que elas evoluíram nesse sentido de coleta de dados, né? E começaram a ter dados que as pessoas começaram a ter noção, dizendo assim, algo está acontecendo aqui. Elas começaram a se dar conta. Nós estamos vendo algo que não esperávamos normalmente. E o que era? Era a constatação de que o fato de ter uma família, pais ou os cuidadores, numa situação específica, não determinava diretamente o futuro. Eu vou usar uma palavra muito perigosa, hein? Cuidado. Destino da criança que vinha vindo. Então, essa palavra destino começou a cair por terra, porque falava assim, olha, não existe um destino, não está programado diretamente. E esse foi um dos primeiros grandes impactos que veio da pesquisa, né? E corroborando com outras que estavam acontecendo, se começou a dizer assim, então quer dizer que uma criança, ela nasce, ela cresce, e depende dela, depende do ambiente. Foi assim que começou-se a pensar, não mais ligado a dois fatores, né, que era o destino e a religião. Por exemplo, já nasceu predestinado para, ou o destino é este. Não, começaram a se entender de que a família tinha um fator, ou dados novos que começaram a surgir era de que havia alguém que influenciava, e aí foram os grandes resultados que foram encontrados, né, muito fortes, e que vieram praticamente nortear a ciência social dali para frente, né, porque esses temas modificaram muito, e eu vou falar até um pouquinho mais sobre isso. Os grandes resultados que surgiram nesse sentido foi particularmente o seguinte, que é possível fazer uma tabulação sistemática de uma pessoa, de um grupo por longos anos, acompanhar por longos anos, vamos dizer assim, e a cada época fazer a mensuração dos dados e depois, num tempo, fazer as comparações. Puxa, isso veio muito ao encontro do que as ciências sociais, né, trabalhava, a psicologia social e sociologia, etc., né. Outra coisa também era de que isso não precisava ser feito como às vezes se fazia, ia num lugar, media, voltava tantos anos depois, não tinha o cuidado de pegar a mesma população, pegava a mesma região e coletava, mas se coletava com outras pessoas da mesma região, tal, nós fomos lá, coletamos os dados. Não, elas bolaram a pesquisa longitudinal dizendo assim, será no mesmo local,
com as mesmas pessoas. E nós vamos entender o que está ocorrendo com elas ao longo dos anos. E durou 20 anos a pesquisa. Foi sensacional, porque chegou à conclusão, por exemplo, de que pobreza não interferia no futuro, necessariamente. A pobreza, ela dificulta muito, 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 mas ela não determina o futuro. Foi uma das grandes sacadas que elas viram. Outros era de que também as diferenças que havia de níveis sociais, por exemplo, né, alguém com um pouco mais de recursos financeiros na ilha e outros não, também não influenciavam. Porque uma criança de um grupo e outra de outra iam crescendo, se desenvolvendo e independente do que estava ali na condição social, né? Outra coisa também que elas falaram logo foi de que, olha, nós não encontramos diferenças entre meninos e meninas. É a mesma coisa. Isso perdurou por muitos anos. Agora, recentemente, começaram aqui no Brasil ainda, começaram a dizer de que existe diferença. Ainda não é possível dizer que haja diferença. Eu creio que vai ser um capítulo novo que vai abrir. E, por exemplo, pesquisas na França, pesquisas no Canadá, nos Estados Unidos, Alemanha, Japão. Agora, né, que está muito na moda, pesquisas na China, comparadas com as nossas aqui, para dizer assim, né, de uma forma global, existe diferença ou não? Isso está por vir, é uma grande pesquisa nesse sentido. Você tem feito pesquisa local, específica naquele localzinho ali, e por isso ainda não dá para dizer se existe diferença ou não. Elas não encontraram naquela época, né? Outra coisa que eu quero dizer também é que foram elas que vieram com a grande informação de onde essas crianças tiraram condições para crescerem de uma forma tão bonita. Então elas disseram, foi de modelos. O modelo pode ser mãe, pai, às vezes um tio, às vezes um avô. Os avós foram muito identificados, né? Tanto é que quando eu fiz a pesquisa aqui, eu coloquei figura predominante na sua vida. Muita gente colocou minha avó, meu avô, né? meu tio, pessoas assim. Elas que trouxeram, e essa informação foi tão importante que hoje em dia Boris Cyrulnik criou a ideia do tutor em resiliência, né, que ele chama como tutor, dizendo assim que é a figura do modelo, que a pessoa olha, se espelha e fala assim, eu vou por ali, e começa a desenvolver aquelas habilidades do modelo, e com isso não se prende mais ao destino ou à fatalidade de ter nascido num destino, né? Eu acho que o sumo de tudo isso é que elas, ao final da pesquisa, escreveram também de que haveria um fator hereditário, foi o que elas mais encontraram. Eu sei que hoje caiu por terra, porque, é lógico, nós estamos aí com praticamente 60, 70 anos de diferença, mas na época é o que elas tinham na mão e elas falaram, é hereditário. E por algumas décadas isso se foi defendido, né, como a resiliência sendo algo hereditário, vem de pai, vem de mãe, vem de avó, e sim, vem pela estrutura hereditária. Eu acho que passar sobre a resiliência, sem falar das duas, não conhecer resiliência, né? Porque elas que nos deram esse caráter de investimento, dizendo assim, olha, qual é o resultado tão surpreendente que nós podemos encontrar aqui, acima de todos esses que já foram mencionados? É de que, quando se investe na resiliência, ou por meio de um modelo, ou por meio, hoje em dia, né, a partir dos anos 80, se falou de um treino específico, voltado, se consegue desenvolver resiliência. Este legado vieram das duas. As duas pesquisadoras perceberam e falaram assim, ainda que seja hereditário, ela pode ser desenvolvida. E por aí. Acho que isso teve um impacto muito grande na ciência, né, Thaís? Então,
Acho que eu falei demais, né? Não, mas é que essa história é muito envolvente, né, Jorge? Assim, acho que esse início, por ele não ter conhecido e ser tão completo, tão embasado e tão fundamentado, é o que a gente gosta de compartilhar com as pessoas, né? E Sim. quando você fala de ter modelos, fala muito sobre o vínculo, fala muito sobre a conexão que faz com Sim. que o indivíduo se desenvolva. Então, acho que é por aí mesmo. E como próximo passo, assim, acho que é falar um pouco sobre como que esse termo, esse conceito, essa competência, essa capacidade da resiliência depois começa a ser mais conhecido, né? E aí a gente tem na sequência o Michael Hutter, é isso? Michael Hutter. O Hutter, ele é um precursor, né? Chamado assim, um precursor. Né? Ele é professor e universitário, e ele se envolve com o tema, e ele se envolve porque ele era muito interessado como psiquiatra nessa questão de esquizofrenia mesmo, né? O que é que tem aqui que eu preciso entender melhor. E ele começa a estudar, e ele precisa de dar um nome para essa coisa, né? Porque as duas colegas não havia nomeado ainda, elas chamaram de uma característica interessante nas crianças e nas pessoas. E ele precisa dar um nome. E ele vai buscar na física o nome, porque ele conhecia da medicina, que na medicina existia essa ideia de resiliência, que é quando um objeto é feito de um material, como uma prótese, por exemplo, né, que quando ela sofre o impacto, ela volta à condição. Ou então, uma mola, ela volta à condição anterior. E o Ruther, ele falou assim, é aqui que eu já vou pegar e vou criar algo novo, eu vou transportar de uma área para outra e vou trazer o que era da engenharia mecânica, da física também. Ele traz o termo e começa a usar o termo dentro das ciências humanas. E aí todo mundo se assustou com o termo, né? O que é isso, né? Que é? E ele teve que escrever explicando que ele estava fazendo essa transição. É muito importante o que ele fez, né? Hoje a gente, aqui no Brasil ainda existe essa coisa de gente falar assim que resiliência é igual a mola, você sofre impacto e volta ao estado anterior, mas ainda nós não alcançamos um nível de informação bacana, mas nós vamos chegar lá também. Eu sou um cara que tenho bastante esperança nesse sentido, né, de que nós vamos chegar no nível de informação onde as pessoas vão dizer assim, de que resiliência ela é algo mais hoje em dia. Já foi na época de Ruther. E por que o Ruther fez essa aproximação, né, da física por causa da teoria de Rancilli, que falava sobre o estresse, e ele dizia que quando um animal era submetido a uma tensão, a uma pressão, o que acontecia dentro dele, a dinâmica dentro dele, era de sofrer esse impacto. E se o animal não se adaptasse àquela tensão, ou se não se resolvesse, ele sairia com lesões. Mas se ele se resolvesse, ele sairia solucionado. Então, ele, pensando na teoria do Seeley, de adaptação à tensão, à pressão, ele usou o termo, cunhou, e a partir daí nós tivemos como algo que foi incorporado, né, dentro da temática, vamos dizer assim. Mas ele não foi o único. Ele vai ser seguido por um outro psiquiatra, agora americano, que ele escreve um livro, né, chamado Arte de Ser Flexível. Eu tenho esse livro, eu comprei ele há pouco tempo. Eu tinha há 15 anos atrás, emprestei para alguém, a pessoa não me devolveu. Aí eu consegui encontrar de novo. É um livro raro. E ele acompanha o raciocínio do Ruther de trazer aproximações, só que agora de uma forma bem profunda. Ele vai lá na raiz mesmo, estuda e comenta e faz todo um percurso
por isso que FLAC é um nome bem importante, principalmente por trazer essa questão da flexibilidade à tona, né? Você permite eu falar um pouquinho rápido sobre isso? Porque claro, eu acho que vai elucidar alguma coisa que existe hoje, né? É assim, se fala muito, quando não se conhece, que resiliência é você enfrentar uma situação de peito aberto. E não é. Não é nada disso. Até você mesma falou ali na abertura. E também você escreveu na rede social essa semana de que não é nada disso, né? Resiliência... Só para provocar. Só para chamar o pessoal para me participar. Resiliência é você conseguir enfrentar uma situação adversa, tensa, de pressão, um desafio, com flexibilidade e não com braveza. Com flexibilidade. O que significa usar flexibilidade? Significa que, em algumas situações, olha só, depende do contexto. Ao analisar a situação, ao analisar o contexto, por ser flexível, a pessoa vai dizer assim, eu vou fugir, vou cair fora, nunca mais eu volto aqui. Outras situações, por analisar o contexto, por ver as circunstâncias, por entender ali o que está ocorrendo, as variáveis envolvidas, a pessoa fala assim, eu, por ser flexível, eu vou atacar e eu vou de frente, agora eu vou bater e nunca mais eu vou arredar o pé. Olha só. Esta possibilidade de agir de um jeito ou de agir de outro, ou uma terceira possibilidade é dizer assim, as situações favorecem, a circunstância favorece, permite, o contexto permite que eu faça um pouquinho de outro. Neste caso, o contexto não está contaminado, então a pessoa será flexível para fazer um pouco de outro, ou só um, ou só outro. E isso foi o que o FLAC mostrou, que esta sabedoria de identificar as características do ambiente, o contexto que está acontecendo, o que é que está acontecendo ali, e se posicionar de maneira diferente ou alternativa, ou a grande palavra, flexível, a esta possibilidade ele deu o nome de flexibilidade. Por quê? A grande maioria age de um jeito só. Aquele jeito conhecido, batidão, meu jeito é assim, a gente brinca muito, né? Eu sou assim, nasci assim, eu reajo assim. E ele nos trouxe dizendo assim, há um número de pessoas que diz assim, eu reajo de acordo com as circunstâncias, o que a circunstância está pedindo, está dizendo, está mostrando. E isso foi maravilhoso para nós pesquisadores que trabalhamos dentro desse campo, né? Porque a gente entendeu que temos uma alternativa que é fluir dentro da flexibilidade, ora em circunstâncias agindo de uma forma, ora em circunstâncias agindo de outra. Ora a gente ataca e vai para cima e faz acontecer, como diz o pessoal, arrebenta a boca do balão, ora por ser flexível, você foge desesperado, nunca mais aparece, some da frente do estresse, né, para não correr risco maior, ora você faz o manejo das situações. Então, foi maravilhoso nesse sentido. Né? E aí é neste momento que a gente deixa de ter aquela visão de que ser resiliente é o suportar, é o sofrer, né? É só minimizar danos para conseguir sobreviver. Passa por uma estratégia, então, né? De como enfrentar, qual é a melhor forma e uma inteligência ao lidar com as dificuldades. Eu fico, assim, admirado e, ao mesmo tempo, como eu sou entusiasmado, né, de que, no assunto resiliência, como as mulheres foram determinantes, e são, né, ainda, que tem mulheres fazendo acontecer hoje em dia no mundo da resiliência. Foi uma outra mulher que trouxe essa perspectiva que você está falando. Ela já tinha tido a herança das duas primeiras, a herança do Hutter, do Flack, etc. Aí Edith Grothberg chega e diz assim, olha, sabe de uma coisa?
Porque ela já estava já no tempo, né, avançada no tempo, ela já é dos anos 70 aí, ela fala assim, olha, se a gente trabalhar as crenças, nós vamos conseguir sair desse imobilismo que existe, que é o que você está falando. Nós vamos sair dessa situação de agir assim de um jeito só. E ela também estava vivendo um momento que eu não mencionei, mas permite eu mencionar? Vamos. É que, em função do que Ruther e Flacker falaram, começou-se a ter uma ideia muito forte dizendo o seguinte, bom, as duas lá atrás falaram que era hereditário, mas já descobrimos que não é. Então, é o externo, é o ambiente. Puxa, e começaram a investir tudo o que podiam em clubes, igrejas, escolas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos isso virou um movimento. As escolas e as universidades passaram a ser aquilo que de melhor poderia se formar, investir um dinheiro mesmo, dizendo, escola, então nós vamos investir. E não é à toa que nós temos universidades nos Estados Unidos que são invejáveis, né, nesse sentido. Nasceu dessa ideia. Outro ambiente foi o da família. Então começou-se a escrever, a dar curso, investir na família, que falava, vem do externo. Só que quando a Edith chega, ela fala assim, calma lá, o externo tem uma contribuição, mas não é toda essa que vocês estão falando. A contribuição maior é na forma da pessoa pensar e conceber a sua visão de mundo, a sua visão de vida. E aí ela começa a trabalhar com crianças, de novo, dizendo o seguinte, vamos ensinar as crianças a pensar. Já que Werner e Smith falaram que a gente pode treinar, então nós vamos treinar. Nós vamos treinar a forma de pensar. E aí ele inaugura uma forma de treinar absolutamente nova, que era ensinar a pessoa vou usar uma palavra nova, atual, né? Empoderar-se no pensamento. A pessoa passar a se identificar como um indivíduo, ela se reconhecer como uma pessoa. Isso é uma herança, um legado de Edith Grothberg. E ela tem uma influência muito forte até hoje, né? E isso tudo porque ela já estava imersa na terapia cognitiva, né? E ela plantou toda essa semente e dela veio, né, diretamente as pesquisas mais recentes, que é do Silliman e os seguidores do Silliman, que eram os professores auxiliares dele. Todos contaminados por Aaron Beck. Todos, né? Grothberg contaminada por Aaron Beck, Martin Silliman também, e os professores que vieram. Os professores, particularmente, Chater e a colega dele de aula, né, a Karen Reivik, estruturaram o pensamento do Beck, da terapia cognitivo-comportamental. Eles eram professores assistentes de Martin Silliman e criaram, então, por meio de métricas, a possibilidade de que os pensamentos, as crenças difusas, como estavam até aquele momento, fossem aglutinadas em agrupamentos, grupos. E é por isso, então, que a gente encontra em Chater e na Reivik a primeira menção de que nós temos grupos de crenças que falam de um único assunto. Então, por exemplo, o otimismo. É possível aglutinar estatisticamente aquelas ideias que nós temos que falam sobre o otimismo. Ou sobre o sentido, sobre a empatia, né? Ou sobre a capacidade de trazer pessoas para perto de si. Fantástico os dois também.
uma contribuição muito importante. Em seguida, aí a fotinha dos dois. Esses dois aí, ó, falaram o seguinte, ó, que quando existe a pessoa, ela se dá conta de que tem essas áreas dentro da resiliência, a pessoa consegue ter um treino muito mais efetivo, porque vai estar falando daquela área e não especificamente de um outro assunto que não tem a ver com resiliência. Os dois sistematizaram, vamos dizer assim, Thaís. E, posteriormente, é interessante, posteriormente nós vamos ter o livro do Martin Seligman sobre resiliência, onde ele vai falar sobre... peraí que eu já falo desse cara aí. Peraí. Importantíssimo. Aí, ó. Uhum. Martin Seligman, exatamente, que ele vai falar sobre... o Martin Seligman fala de uma forma mais filosófica, né? Que a resiliência é esse desabrochar, ele usa o termo florescer, para algumas áreas específicas da vida. Por exemplo, as virtudes humanas, definitivamente, resiliência está dentro das virtudes humanas. Quem vive fora das virtudes humanas também vive fora da resiliência. Sucumbe rápido, né? E sucumbe rápido de que forma? Nós vamos ver a pessoa sucumbir de algumas maneiras, Thaís. Não é porque morre fisicamente, não, morre emocionalmente, ou vai... a palavra, eu não sei uma palavra, eu sei a palavra fenecer. Olha, alguém vai rir de mim e falar, Jorge, que palavra é essa, né? Ela vai diminuir, empobrecer, vai ficar pequenininha emocionalmente, vai também haver essa coisa miúda psicologicamente. Socialmente também diminui. E, por exemplo, a influência é uma coisa que diminui muito, né? Some, desaparece. A gente vê isso em pessoas influentes na política, que quando elas não expõem as virtudes, elas desaparecem e vão se tornando pequenas. O Seligman é mais alguém escreveu sobre resiliência do ponto de vista filosófico, nos dando essa percepção, né, de que trabalhando o lado positivo, nós damos condições para que a gente se desenvolva de uma forma linda e bonita, enfrente ou tenha outros enfrentamentos. Aí eu vou voltar, pode voltar lá no... Opa, vamos. No chat. Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, ele tem uma importância muito grande dentro de tudo isso, sem ele ter estudado o assunto. Não é legal isso, né? É um psicólogo que não era esse o tema dele, é um psicólogo que trabalhava com outra preocupação. Todas as pesquisas, foi um grande pesquisador, um cientista de primeira linha, Nobel, né? E ele trabalhava mais vendo como é que se dá o processamento mental. É essa a linha de pesquisa da Daniel Kahneman. Como é que se dá o processamento mental? E é quando ele, então, ele percebe que o processamento mental ocorre de maneira, às vezes, focada, rápida, e, nesse caso, a resiliência, ela é muito mais extremada. Anos depois, a gente estudando o que Daniel Kahneman escreveu, a gente vai perceber para as nossas pesquisas, eu mesmo vejo isso claramente nas minhas pesquisas, que ele trabalha dizendo assim, o processamento focado, rápido e pragmático é típico das pessoas que são altamente impulsivas, ou aquelas que são altamente negativas e, portanto, agem assim, ó. Já o pensamento que é amoroso, vagaroso, processual, reflexivo, são típico das pessoas que fazem a flexibilidade que o Fleck falou lá. E você vê como é bacana isso, né? Diferentes psicólogos em diferentes áreas contribuindo um para o outro para que a ciência chegue a uma clareza, né? Muito bacana isso.
Não sei o que foi aí. Foi uma coisa aqui, mas tá tudo certo. E aí chegamos no Brasil, olha só, nossa viagem aqui chegando ao nosso destino. Conte para nós, então, como que chega no Brasil e como que chega para você, tudo isso. Tá. Para mim chegou de uma forma inusitada, né? Eu estava ainda dentro do doutorado e foi 2003 e eu fui convidado para assistir e participar de um seminário que iria ocorrer na PUC de São Paulo. E eu fui para lá assistir. Quando eu estava assistindo, eu falei, o que é isso? Ouvi falar desse negócio, que negócio bonito pra caramba, é a minha própria vida, né? Tá aí, os caras estão falando de mim. Fiquei encantadíssimo com aquilo de ver ali o espelho na minha frente, né? Sou filho de pais que, por serem pobres demais, lutaram a vida inteira para que os filhos alcançassem algum sucesso de qualquer ordem. E também sou filho de pais que têm uma característica muito interessante. Minha mãe, eu posso falar, porque eu sou fruto, então eu falo e não é preconceito, tá? Vou usar a palavra brincando aqui, porque é o que a gente fala dentro da minha casa. Minha mãe é branquela, branquela, branquela. Filha de portuguesa, assim, daquele nato, né? E meu pai é negro, negro, negro. Poxa, esses dois, eles viveram de uma forma como eles nunca tiveram esse assunto entre eles. A gente nunca viu, nunca entendeu, nunca percebeu, nunca conheceu esse assunto. Depois, quando eu me tornei adulto, é que fui me dar conta, né, que eles viviam e eram de uma forma que isso não era uma tensão dentro deles. Isso era uma solução para eles dois. E eu lá assistindo às aulas, eu falei, minha vida dos meus pais, caramba, minha vida também está aí. E me encantei com o tema. Mudei o tema do doutorado, falei com o meu orientador, falou, não vou fazer mais. Ele falou, tá bom, você não quer fazer? Eu falei, não tenho nada a ver com esse assunto que eu vou fazer aí, eu vou fazer outro. Ele falou, tá bom, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer sobre resiliência. Ele regalou os olhos e falou, é o professor Esdras Vasconcelos, né, o doutor Esdras Vasconcelos, uma fera, super conceituado, falou assim, tá bom, vamos ver onde você vai chegar. Aí eu comecei a trabalhar, Thaís. Ler sobre o assunto e tal, né? E em 2000, meu doutorado foi em 2006 lá, e em 2010 eu revi tudo durante os anos de 2007, 2008, 2009, eu continuei trabalhando massivamente, revendo as minhas estatísticas que eu havia feito, porque eu havia detectado dificuldades nas estatísticas anteriores, revendo os conceitos, trazendo para uma época mais atual, e foi em 2010 onde, então, eu consigo apresentar uma teoria para a resiliência que ela se fundamenta naquele pensamento da Universidade da Pensilvânia, que era Karen, Chatté, Silliman e Beck. Uma linha, né, direta ali, e eu consigo escrever e trazer uma concepção ampliada do que é resiliência. Ali nasceu a abordagem resiliente, então. E com a abordagem resiliente estruturada, puxa, Thaís, várias coisas que eu não tinha ideia se mostraram possíveis. Por exemplo, pesquisas de toda ordem. Nossa, hoje a Sobrari tem pesquisa de doutorado em epilepsia. Tem doutorados em estresse. Doutorados em área ambiental. Saúde, né? Sobreviventes de doenças. Olha, uma enorme possibilidade de pesquisa surgiu. Também por causa da abordagem
teórica que surgiu, se formatou, não foi possível começar a construir cursos, promover treinamentos, a coisa toda. E ali eu comecei a dizer assim, a minha prática clínica também pode mudar. E eu comecei a trazer os conceitos, né, da abordagem resiliente para dentro da minha atuação clínica, e eu ficava olhando e falando, meu, tem coisa aqui, esse negócio é muito legal, dá muito certo, né? E eu via a reação das pessoas, sabe? Eu olhava e falava, deu certo, caramba, como funciona? Fiquei encantado com o negócio, com o produto, né? Falei assim, eu vou escrever. Eu sou um pesquisador nato, né? Então, eu não me encanto muito por coisinhas, eu me encanto por transformar numa pesquisa. E aí, falei, vou escrever. Escrevi e fui apresentar num congresso que houve de profissionais e cientistas que trabalhavam com psicoterapia, que se ocorreu em Buenos Aires. E eu fui lá e falei, vou apresentar. Levei e falei. Quando terminou a minha apresentação ali, eu fiquei admirado, o número de pessoas que veio falar e começaram a dizer, muito bom isso, o que é isso tal, você vai escrever mais, não para por aqui, aquela motivação, né? E uns dando sugestões, leia, tal. E foi aí que eu comecei a conhecer os grandes cientistas da área da psicoterapia e falei, eu não vou sair mais aqui não, vou ficar aqui dentro. Olha, que história bonita. Que história empolgante, né? Fiz uma trajetória dentro. Uhum. E o quanto que daí o Brasil começa a entrar nesse cenário, né? Que a princípio era bastante norte-americano, prevalecendo norte-americano, e o quanto que a gente tem construído aqui nos últimos anos. Reverteu. Sim. Estamos à liderança. Estamos, reverteu, porque os americanos eles foram por uma linha muito mais de estudar a escola, a família, a indústria, né, o militarismo, e os franceses envolvidos muito mais com a questão da neurociência, como se dá, e as questões ecológicas, os franceses cresceram demais na resiliência ecológica, ambiental, né? Alemães não se definiram muito, eles transitam nos dois mundos, né? E de forma que o que começou a ser produzido aqui, apresentado lá, começou então a gerar admiração e aceitação. Eu acredito no que eu estou te falando, mesmo, não estou falando coisa que daqui a uns anos, quando tiver uma produção maior, o modelo brasileiro vai se tornar uma referência entre, né? Eu sei que não vai ser a única, porque vai derivar vários outros, porque é assim que tem que ser, né? Cada cultura assimila aquilo e transforma. Que assim que seja, né? Conte conosco para este caminho, né? Com certeza. Jorge, eu vou ter que te interromper agora, porque tem duas pessoas aqui para falar um pouco deste momento atual, mas você volta depois, no terceiro bloco, para falar mais um pouco, então, da abordagem resiliente na psicoterapia, combinado? Combinado.